Nesse vídeo eu quero apresentar para vocês duas histórias que são muito parecidas de pacientes com praticamente a mesma idade que trataram a próstata aumentada de maneiras, com técnicas diferentes. Fica aqui até o final do vídeo porque é muito interessante essa análise que eu vou comentar com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Mark Neumayer, eu sou médico urologista, professor, mestre, doutor e focado no tratamento de doenças da próstata. Eu não preciso nem falar que a próstata aumentada é muito comum e que ela pode trazer sintomas urinários. Não vai ter dor, né? Não é dor que eu estou falando, mas sintomas urinários como jato de urina fraco, acordar muitas vezes à noite e sentir que não esvazia totalmente a bexiga. Então esses tipos de sintomas são frequentemente relacionados à próstata aumentada e muitas vezes é importante tratar para não ter consequências, para não trazer sequelas, para que não tenha prejuízo para a sua saúde e que pode até ser irreversível. Além do que, tratar a próstata aumentada traz qualidade de vida. Eu quero apresentar para vocês dois pacientes, um com 57 anos de idade, outro com 55, muito incomodados com a próstata aumentada, com sintomas severos, já em uso de tratamento. Um paciente fez a enucleação da próstata, o RHO-LEP, então vou me referir a esse paciente como o paciente que fez o RHO-LEP, e o outro paciente fez o Rezum. Então, o paciente que fez o Rezum tinha 55 anos de idade, com sintomas também severos. Então, para você ter uma ideia, a pontuação de score de sintomas, que é a maneira que se avalia a gravidade dos sintomas, iguais. Um tinha 26, outro tinha 27 pontos, um total de 35. O paciente do RHO-LEP usava doxazosina todas as noites, mas mesmo assim ainda tinha muitos sintomas. E o que mais incomodava o paciente do RHO-LEP era justamente a urgência miccional, que quando ele chegava em casa, quando ele abria uma torneira ou quando ele comia determinados alimentos, piorava muito. Inclusive já teve acidente de perder urina dentro do carro. Imagina que situação desagradável, e aquela sensação de querer sair correndo para urinar e urinar dentro do carro. E outra coisa que incomodava muito ele era a frequência urinária, de ir de hora em hora e ter aquele jato fraco, quebrado, enfim. O que ele não tinha era acordar muitas vezes à noite. E muitos pacientes têm. Por outro lado, o paciente do Rezum, o que mais incomodava ele era justamente o fato de acordar à noite. Isso nós chamamos de noctúria. Ele acordava de 2 a 3 vezes todas as noites. Além disso, também tinha o jato fraco e o jato quebrado. Veja, nenhum dos dois pacientes tinha dor, mas esses sintomas incomodavam muito a qualidade de vida. O paciente do Rezum ainda, ele usava Combodart e tinha os efeitos colaterais do Combodart, ou também do TAN, né, que é do Tasterida, com a tansulosina. E o que são esses efeitos colaterais desses remédios? Afetar a libido e afetar também a eliminação seminal. E ambos os pacientes tinham o mesmo medo, né? Medo de ficar impotente, o medo de ficar incontinente, assim como é a maioria dos homens. Aliás, medo de todo mundo, né? É impotente ficar incontinente. Olha só, o paciente do RHO-LEP tinha uma próstata de 66 gramas. E é um paciente jovem, de 57 anos de idade. Por que o RHO-LEP e não o Rezum, que é o método menos invasivo? Então, nesse caso, especificamente, esse paciente não tinha interesse em preservar a eliminação seminal. Para ele, a eliminação seminal não fazia diferença preservar. O que nessa idade não é tão comum. A gente sabe que 90% dos pacientes preferem preservar a eliminação seminal. O que ele queria era justamente ter o melhor resultado, ter o melhor jato de urina, nem que para isso ele precisasse ficar internado uma noite. Então, olha só, a diferença do RHO-LEP para o Rezum. No RHO-LEP, esse paciente teve uma anestesia geral, é possível também fazer anestesia RAC. Ele passou uma noite no hospital, podendo chegar até 2, usando uma sonda com aquela irrigação. Então é um sistema que fica lavando a bexiga dele. Foi uma cirurgia de 1h30, 2 horas, e ele foi embora um dia depois do procedimento, já sem sonda, urinando melhor, mas com algumas recomendações. Pode dirigir, pode subir escada, enfim, mas não pode manter relações até um mês, e evitar carregar peso também de 15 a 20 dias. Por outro lado, o paciente do Rezum se preocupava muito com a parte da eliminação seminal. E quando eu faço o RHO-LEP, a chance de perder a eliminação seminal é de 80% a 90%. Então, as primeiras coisas que eu pergunto no consultório é justamente a ideia de manter, de preservar. E esse paciente, como já tinha a ideia de preservar, o Rezum ele se torna a melhor opção. Além disso, tem outros benefícios, né? É feito só com sedação, então alguma coisa muito mais simples. Vai para casa no mesmo dia, procedimento muito mais rápido, né? De 5 minutos, sem grandes riscos. Quando eu falo de riscos, no RHO-LEP,
nós temos sim um risco de incontinência. É baixo, mas a literatura fala de 1% até 30%. Então, existe um risco de incontinência, mas muito raro. Já no resumo, não, esse risco inexiste, também não tem como ficar impotente com a técnica do resumo. O tamanho da próstata dele era 57 gramas e também tinha aquele lobo mediano, aquela parte da próstata que crescia para dentro da bexiga. E esse paciente do resumo, então, ele foi para casa no mesmo dia, usando uma sonda, e essa sonda deve permanecer lá por 7 dias, mas é uma sonda sem a bolsa coletora. Essa sonda fica dentro da cueca, então ele pode circular, ele pode sair de casa, ele pode ir para restaurante, para shopping. O paciente já foi para jogo de futebol logo após o procedimento, então é possível circular mesmo usando essa sonda. E no caso dele até foram mais aplicações do que o normal, foram 11 aplicações na próstata com uma técnica, um protocolo meu modificado para ter melhores resultados e mesmo assim ainda preservar a eliminação seminal. E um ponto muito importante para entender e definir qual o melhor paciente para uma técnica e para outra, além disso tudo que eu conversei aqui, é entender como é que está a função da bexiga, se ela é forte, se ela é fraca, se tem comprometimento de outros órgãos, tem algum complicador. Por exemplo, uma pedra dentro da bexiga, infecções recorrentes, se os rins estão afetados. Então são outros parâmetros que são utilizados numa avaliação e por isso até essa avaliação não é uma avaliação rápida, para então chegar a uma definição qual que é o melhor método para o teu caso. Então o primeiro passo, ou mesmo não quer usar remédio e quer viver melhor, quer voltar a ter qualidade de vida, quer ter aquele jato de urina mais forte, sem precisar acordar à noite, sem precisar ir toda hora no banheiro, o primeiro passo é você agendar uma avaliação. Agendando a avaliação, solicitamos os exames para você fazer já todos os exames e ir para a sua avaliação e para a sua análise já com tudo em mãos. E se você quiser saber mais sobre o resumo, eu preparei um e-book também. Aqui nos comentários você pode acessar esse e-book, onde lá tem valores, tem como funciona, anestesia, enfim, muito interessante sobre o resumo. Também, se você tem outras dúvidas, deixa aqui nos comentários, eu faço questão de responder, ou até sugestão de temas para ajudar ainda mais homens como você. Então espero você no próximo vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva porque isso ajuda muito o canal a crescer, a estimular também outros vídeos e ajudar também outras pessoas. Até mais.